Você está me ouvindo agora e talvez carregue aquela sensação pesada de que o tempo passou rápido demais, que investir era assunto para gente mais nova e que hoje só resta torcer para o INSS dar conta. Mas eu quero te mostrar, com números simples e passos possíveis, que ainda existe um caminho muito real para construir uma aposentadoria mais tranquila, mesmo começando depois dos 40, com pouco dinheiro e disciplina de verdade. Hoje você vai acompanhar um plano direto, sem promessa mágica, sem fórmula secreta e sem complicação técnica. Começar com R$ 1.000 e manter aportes mensais de R$ 200 durante um período consistente e planejado. Você verá nesse vídeo que esse plano tem o poder de mudar drasticamente o seu futuro. Pode parecer pequeno no começo, eu sei, mas o foco aqui não é impressionar ninguém no primeiro mês. É montar uma estratégia que caiba no bolso, sobreviva aos imprevistos e cresça com o tempo. E o tempo, quando trabalha ao seu favor, muda tudo de lugar. O que hoje parece pouco vira base, a base vira patrimônio, e o patrimônio passa a gerar renda mensal para aliviar sua vida lá na frente. Então fica comigo até o final, porque além de mostrar a projeção dos valores ao longo do tempo, eu vou te explicar como transformar esse valor acumulado em renda passiva mensal, mantendo o principal trabalhando para você. E essa estratégia, os bancos não querem que você saiba. Mas antes, vejo que muita gente assiste nossos vídeos, mas não é inscrito no canal. Então te peço, se inscreva agora no canal Trabalhista Legal Finanças, deixe seu like para fortalecer esse trabalho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar a investir e mudar de vida ainda hoje. E deixe aqui nos comentários: quero uma renda passiva e escreva o valor que pretende ter de renda passiva. Isso ajuda o canal a entender os objetivos do nosso público e melhorar nossa comunidade. Sem mais conversa, vamos direto ao ponto. A lógica é simples e poderosa. Um valor inicial de R$ 1.000, mais R$ 200 todos os meses, com rendimento médio de 1% ao mês. Algo possível em produtos conservadores bem escolhidos. No primeiro momento parece quase insignificante, porque os resultados iniciais não causam aquele impacto emocional que muita gente espera, mas justamente aí mora a diferença entre quem começa e quem adia para sempre. Quando a pessoa adia, ela perde o único ingrediente que não pode ser comprado depois: tempo. Quando ela começa, mesmo com pouco, cria um ciclo que passa a trabalhar por ela em silêncio. Vamos para números reais dessa jornada. No primeiro ano, você terá investido R$ 3.400, os 1.000 iniciais mais 12 aportes de 200. Com o rendimento mensal, o saldo já supera o total aplicado. Esse primeiro salto não muda a vida de ninguém sozinho, mas muda sua mentalidade, porque você enxerga o dinheiro gerando dinheiro e percebe que a disciplina mensal tem um efeito concreto, visível e acumulativo. Agora imagine 5 anos mantendo exatamente o mesmo ritmo, sem invenção. O valor investido chega a R$ 13.000, enquanto o montante acumulado cresce bem acima disso, mostrando que o tempo começa a acelerar. Chegando aos 10 anos, a diferença entre o que você colocou e o que você acumulou já chama a atenção. Você não depende de sorte. Depende de continuidade, paciência e escolhas seguras para manter constância. Em 25 anos, a projeção fica realmente transformadora. Com R$ 1.000 iniciais e 200 por mês, a 1% mensal, o patrimônio pode alcançar algo próximo de R$ 325.000. Percebe a proporção? Você investe ao longo desse período R$ 61.000. O restante vem do efeito dos juros compostos. Isso é dinheiro trabalhando para você enquanto você trabalha para viver. Agora vamos traduzir esse patrimônio em algo prático, porque número parado em tela não paga conta. Se esses 325.000 continuarem rendendo 1% ao mês, a renda potencial mensal passa de R$ 3.000. Isso, para muita gente, já representa um complemento forte na aposentadoria, capaz de pagar despesas essenciais sem tocar no principal. É exatamente essa independência parcial que muda a sensação de insegurança no futuro. E se você pensa, ainda parece distante? Lembre que 25 anos passam de qualquer jeito. A pergunta não é se o tempo vai passar. A pergunta
É como você quer chegar quando ele passar. Tem quem chegue aos 65, dependendo apenas de benefício apertado. E tem quem chega com uma renda complementar, construída no automático, mês após mês, sem heroísmo, sem all-in, sem desespero. O plano que estamos montando aqui é para gente comum, com salário real, contas reais e responsabilidades reais. Nada exige riqueza de partida. Exige organização mínima e decisão firme de não interromper a sequência. Primeiro passo prático: definir o dia fixo do aporte mensal, como se fosse uma conta obrigatória. Quando vira compromisso no calendário, você para de investir só quando sobra e começa a investir por prioridade. Segundo passo: separar o objetivo por nome. Não deixe esse dinheiro misturado com gastos do dia a dia. Dê um destino claro, como aposentadoria tranquila, para reduzir o risco de resgates impulsivos. Terceiro passo: manter reserva de emergência antes de aumentar risco. O ideal é construir pelo menos 6 meses do seu custo de vida em aplicação líquida, para não quebrar o plano principal diante de imprevistos. Quando falta reserva, qualquer problema vira saque no investimento de longo prazo. E cada saque interrompe o efeito bola de neve dos juros compostos. Por isso, proteção primeiro, aceleração depois, sempre nessa ordem. Agora vamos falar de onde colocar esse dinheiro com foco em simplicidade. Uma combinação conservadora pode incluir Tesouro Selic para liquidez, CDBs competitivos e títulos de prazo para buscar rendimento mais previsível. No caso de CDB, observe 2 pontos. Percentual do CDI e prazo. Nem sempre o produto com maior taxa é melhor se travar seu dinheiro por tempo que não combina com seu planejamento financeiro. LCI e LCA também entram no radar, principalmente pela isenção de imposto de renda para pessoa física. Em vários cenários, o rendimento líquido pode superar alternativas tributadas, mantendo o perfil conservador e previsível. Para objetivos de aposentadoria, títulos públicos atrelados à inflação podem ser aliados estratégicos, porque preservam poder de compra ao longo dos anos. Isso evita a armadilha de acumular valor nominal e perder valor real. Você não precisa dominar mercado financeiro para começar. Precisa aprender o básico que evita erros caros, taxas escondidas, produto inadequado ao prazo e resgate antecipado por falta de planejamento de caixa mensal. Muita gente trava porque quer acertar perfeitamente desde o primeiro dia, só que perfeição não constrói patrimônio, consistência constrói. É melhor começar com estratégia simples e ajustável do que esperar cenário ideal eternamente. Vamos simular um detalhe que costuma abrir os olhos. Se em vez de 200, você conseguir aportar R$ 250 por mês, a diferença no fim de 25 anos fica enorme. Esse acréscimo de R$ 50 parece pequeno no presente, mas no longo prazo pode representar dezenas de milhares de reais adicionais no patrimônio. Pequenos ajustes recorrentes têm impacto desproporcional quando combinados com tempo. E se você mantiver os mesmos 200 por 30 anos, a projeção ultrapassa R$ 500 mil em muitos cenários de rentabilidade próxima. Isso mostra como 5 anos extras podem multiplicar resultados finais. A maioria das pessoas subestima a potência da continuidade. Elas acreditam que enriquecer depende de grandes tacadas, quando na prática o patrimônio costuma nascer da repetição disciplinada de decisões financeiras aparentemente simples. Você não precisa ganhar na loteria para melhorar sua aposentadoria. Precisa transformar contribuição mensal em hábito inegociável. Hábito elimina dúvidas diárias e impede que o cansaço emocional decida seu futuro financeiro por você. Tem outro ponto essencial: proteção contra a inflação. Guardar dinheiro parado na conta não é segurança, é perda silenciosa de poder de compra. Investir com critério é defesa do seu esforço de trabalho. Quando seu dinheiro rende abaixo da inflação por muitos anos, você trabalha 2 vezes. Uma para ganhar e outra para repor o que perdeu em valor real. Isso atrasa qualquer plano de liberdade financeira. Por isso, seu objetivo não é só acumular saldo, é acumular capacidade real de pagar vida futura.
Esse detalhe separa a estratégia séria de improviso, especialmente para quem já passou dos 40 e pensa em aposentadoria. Agora imagina 2 cenários daqui a 25 anos. No primeiro, você adia decisões e segue no piloto automático. No segundo, começa hoje com R$ 1.000 e 200 por mês sem falhar. No primeiro cenário, a ansiedade cresce porque o tempo encurta e as opções diminuem. No segundo, a tranquilidade aumenta porque cada mês confirma que você está construindo algo concreto para o futuro. Não existe promessa de caminho sem obstáculos. Vai ter mês apertado, gasto inesperado, dúvidas sobre continuar. Nesses momentos, lembre, parar um mês vira 2, 2 viram 6, e o plano perde tração. Quando perceber dificuldade, ajuste consumo antes de cortar aporte. Revise assinaturas esquecidas, renegocie serviços, reduza desperdício invisível. Muitas vezes, o dinheiro do investimento já está no orçamento, apenas escondido em hábitos automáticos. Outra estratégia eficiente é antecipar aportes extras quando entrar 13º, bônus ou renda adicional. Não precisa ser todo o valor. Uma parte já fortalece o patrimônio e acelera a curva de crescimento. Falando em curva, ela não é linear. Nos primeiros anos o avanço parece lento. Depois o saldo ganha velocidade porque os juros incidem sobre aportes e sobre rendimentos acumulados dos meses anteriores. É por isso que desistir cedo custa caro. Você abandona exatamente antes da fase em que o efeito composto começa a ficar visível. Persistir nesse trecho inicial é o que separa resultado mediano de transformação real. Agora vamos deixar tudo ainda mais palpável. R$ 1.000 iniciais e 200 mensais significam compromisso acessível para muitas famílias, quando existe planejamento e prioridade. Não exige luxo, exige clareza sobre o que importa. Se hoje você gasta 200 em pequenas compras impulsivas ao longo do mês, talvez já tenha o aporte sem perceber. O desafio é converter consumo automático em contribuição consciente para sua liberdade futura. Uma tática prática: automatize transferência no dia seguinte ao recebimento do salário. O dinheiro sai antes de você ter chance de gastar. Assim, investimento deixa de depender de força de vontade semanal. Outra tática importante: acompanhe evolução trimestral, não diária. Ver oscilações toda hora aumenta a ansiedade e decisões precipitadas. Revisão periódica mantém foco no plano e ajuda a corrigir rota com serenidade. Você também pode dividir os 200 em aportes quinzenais de R$ 100, se isso facilitar fluxo de caixa. O valor total é o mesmo. O que importa é preservar regularidade sem criar sofrimento financeiro. Se tiver dívidas caras, especialmente rotativo de cartão ou cheque especial, priorize quitação delas primeiro. Juros dessas dívidas costumam destruir qualquer ganho de investimento conservador. Então, limpeza do passivo é a etapa estratégica. Plano sólido combina 3 pilares: dívida controlada, reserva de emergência e aporte contínuo para a aposentadoria. Quando esses pilares se sustentam, decisões financeiras ficam mais leves e sua confiança cresce mês após mês. Muita gente pergunta se precisa investir em produtos complexos para alcançar esse resultado. A resposta é não. Complexidade sem necessidade costuma aumentar risco de erro. Simplicidade bem executada já produz grandes resultados. Com o tempo, você pode diversificar uma pequena parcela, talvez 10 a 15%, em ativos de maior volatilidade, sempre respeitando o perfil e prazo. Mas o núcleo do plano permanece conservador e previsível. Isso evita decisões emocionais em momentos de turbulência do mercado. Quem tem estratégia clara não muda tudo por causa de manchete do dia, mantém rota, rebalanceia quando necessário e segue no longo prazo. Agora pense no impacto familiar desse comportamento. Quando uma pessoa começa a investir de forma disciplinada, ela influencia filhos, cônjuge, irmãos e amigos. Educação financeira prática se espalha pelo exemplo, não por discurso. Você deixa de ser refém da frase "depois eu vejo" e passa a viver o hoje com direção. Direção financeira reduz estresse, melhora escolhas
e diminui conflitos causados por dinheiro dentro de casa. Também existe ganho emocional pouco falado: dormir com sensação de progresso. Mesmo pequena, cada contribuição mensal reforça que você não está parado. Progresso consistente vale mais que motivação passageira. E quando alguém disser que R$ 200 não mudam nada, lembre dos números. 61 mil aportados podem virar cerca de 325 mil em 25 anos. A pergunta certa não é: isso é pouco? A pergunta certa é: quanto pode virar esse pouco se eu repetir por décadas com disciplina? Essa mudança de pergunta muda destino financeiro inteiro. Vamos tratar de um risco comum: buscar atalhos com promessa de lucro rápido. Estratégias milagrosas costumam ignorar risco real e terminam em perdas que atrasam anos de construção paciente e sustentável. Seu plano não precisa ser emocionante, precisa funcionar. Resultado sólido nasce de rotina, não de adrenalina. Quanto mais previsível sua estratégia, maior chance de você manter execução por 25 anos. Se em algum momento sua renda aumentar, mantenha padrão de vida sob controle e direcione parte do aumento para aporte. Essa decisão acelera patrimônio sem exigir sacrifício extremo, porque usa crescimento de renda. Uma fórmula simples pode ajudar. De cada aumento recebido, metade melhora sua vida presente e metade fortalece seu futuro. Assim, você colhe hoje e protege amanhã, sem sensação de privação total. Agora vamos reforçar o cenário base para ninguém se perder. R$ 1.000 iniciais, 200 por mês, rendimento médio de 1% mensal, horizonte de 25 anos, foco em segurança e constância. Com esses parâmetros, o valor final projetado fica perto de R$ 325 mil. Mantida a taxa mensal, a renda passiva potencial gira em torno de R$ 3.250. Não é fantasia matemática, é consequência de comportamento repetido. O segredo não está escondido em produto exclusivo, está na decisão de começar, proteger o plano e continuar quando a empolgação inicial passar. Se você começou tarde, essa mensagem é para você. Tarde é desistir antes de tentar. Enquanto houver tempo de contribuição e disciplina de execução, há espaço para construir patrimônio relevante. Seu passado financeiro pode ter tido erros, dívidas, atrasos e escolhas ruins. Tudo bem, o futuro não é decidido pelo que já aconteceu, mas pelo que você faz de forma consistente daqui em diante. Pense no eu de daqui 5 anos olhando para hoje. Esse eu vai agradecer se você iniciar agora ou vai lamentar mais uma pausa. Essa reflexão simples ajuda a destravar ação imediata. Aproveite este momento para definir meta concreta. Valor inicial R$ 1.000 e primeiro aporte de 200 até data específica. Meta sem data vira intenção vaga. Meta com data vira compromisso executável. Depois, documente seu plano em uma página. Objetivo, prazo, valor mensal, produtos escolhidos e regra para aportes extras. Quando está escrito, você reduz improviso e aumenta a chance de continuidade. Inclua também uma regra de proteção: não resgatar investimento de aposentadoria para consumo. Se houver necessidade real, primeiro tente ajuste de orçamento e uso da reserva de emergência para preservar a estratégia principal. Com o passar dos anos, revise anualmente rentabilidade, taxas e adequação dos produtos. Não precisa mudar toda hora. Revisão anual bem feita é suficiente para manter eficiência e evitar acomodação. Se você dividir esse processo em microdecisões mensais, ele fica leve. Transferir, aportar, registrar, seguir. Parece simples porque é simples. Complexo é lidar com as consequências de nunca ter começado. Muita gente espera a confiança para agir. Na prática, a confiança nasce depois da ação repetida. Comece pequeno, cumpra por alguns meses e observe como sua segurança financeira e emocional evolui. Agora imagine essa trajetória chegando aos 65 anos. Além da aposentadoria oficial, você tem renda complementar construída por você. Isso representa autonomia para escolher, não apenas aceitar o que vier. Autonomia financeira parcial já muda a qualidade de vida. Permite pagar remédios, ajudar família,
manter rotina com mais dignidade e enfrentar imprevistos sem desespero. Essa é a verdadeira utilidade do patrimônio. Não estamos falando de ostentação. Estamos falando de paz. Paz de saber que o amanhã não depende exclusivamente de decisões externas. Você assume parte do controle com passos realistas e contínuos. Chegamos ao ponto decisivo: ação imediata. Defina agora qual valor você vai aportar neste mês. Escolha o produto mais simples adequado ao seu prazo e configure contribuição automática para não depender de humor. Depois disso, acompanhe seu progresso com serenidade. Nada de comparar seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Seu foco é consistência pessoal, não corrida de aparência nas redes sociais. Cada mês cumprido é uma vitória silenciosa. Em 1 ano, você terá prova concreta de que consegue. Em 5 anos, terá estrutura. Em 25, terá patrimônio falando por você. E quando alguém perguntar como você conseguiu, a resposta será simples. Comecei com pouco, mantive todo mês e deixei o tempo trabalhar. Não tem truque, tem método, paciência e compromisso. Antes de encerrar, guarda esta imagem mental. 2 versões de você no futuro. Uma esperando solução externa, outra recebendo renda construída com decisões de hoje. Qual versão você escolhe alimentar a partir de agora? A diferença entre elas começa neste exato momento, com uma decisão objetiva: R$ 1.000 iniciais, 200 mensais, 25 anos de consistência. É isso. Simples, possível e poderoso quando executado sem interrupção. Esse é o convite final. Transformar intenção em ação, ação em hábito, hábito em patrimônio, patrimônio em renda. Um ciclo virtuoso, acessível e real, para quem decide construir uma aposentadoria mais segura desde já. E quando esse resultado aparecer, você vai entender na prática que nunca foi sobre ter muito para começar, sempre foi sobre começar para, com o tempo, finalmente ter muito.